Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para a nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, para a gente trazer as últimas novidades do Botafogo sobre reforços, né? Esse período do mercado da bola, como andam as negociações do Botafogo com Marlon Gomes, enviado mais uma proposta, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, falar sobre Arthur, que se despediu de seus companheiros do Zenit, já está a caminho do Botafogo, então acabou tendo um spoiler ali de um outro companheiro que deve chegar em breve também ao Botafogo, e vamos falar sobre todo esse imbróglio envolvendo a negociação do Bitelo, já estava basicamente certo. E aí na reta final dessa negociação entre Botafogo e Dínamo, uma divergência ali no valor de entrada acabou emperrando a negociação, mas a questão é que o Dínamo acabou soltando uma nota oficial hoje, falando sobre o Bitelo como um desaparecido, já que o atleta não se reapresentou à equipe do Dinamo de Moscou. Então a gente vai falar sobre isso. Teve resposta do agente do Bitelo também, enfim, pode gerar um problema muito maior para o jogador, mas também acabou que, por tabela, gerou um problema para o Botafogo. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Já chega deixando o like, aquela moral pro canal Gigante Glorioso. Todos os dias tem vídeos com notícias aqui, debates e opiniões no GG. E toda segunda e toda sexta-feira tem live às 9h45 da manhã aqui no Gigante Glorioso, beleza? Vamos lá, vamos começar falando sobre a despedida do Arthur, né? Que já é um reforço, está encaminhado já pro Botafogo. Então o Arthur hoje no treino lá, rolou aquela despedida, falou com seus companheiros de equipe e agradeceu muito o período que ele teve no Zenit. E tá vindo agora pro Botafogo. Encontrou inclusive ali, né, no vídeo divulgado pelo próprio Zenit, fala ali com o Nino, né? O Nino, pô, vou te encontrar nas férias ainda no Brasil. E também a chegada do Wendel, né? Uma baita contratação que já tá também encaminhada ao Botafogo, só que para a metade do ano. Inclusive na hora da despedida ali rola esse assunto, ó, no meio do ano tamo junto, né? O Arthur fala com o Wendel, no meio do ano tamo junto. O Botafogo tentou, claro, a antecipação dessa vinda do Wendel, mas tudo indica que realmente o atleta venha só no meio do ano. Inclusive na própria divulgação do anúncio do Luiz Henrique, o Zenit colocou lá a despedida do Arthur, o Luiz Henrique como chegada e o Wendel para metade da temporada, né? No caso ali do verão deles lá. Então já é um indicativo, já era um indicativo que o Wendel viria para o meio do ano, apesar das tentativas do Botafogo de antecipar a vinda do jogador. Bom, vamos falar sobre essa situação do Bitelo, né? Essa negociação do Bitelo que chegou a pontos ali inacreditáveis, né? Até a carta enviada pelo clube russo, né, aos clubes do Brasil, aqui dando o jogador como desaparecido, enfim. Mas até chegar a esse ponto, teve um desgaste muito grande ali, uma negociação do Botafogo que tinha muita esperança de ter o jogador, já tinha o martelo basicamente batido. Nosso camarada Bocão já tinha dado como certa a negociação. O próprio Marcelo Corrégio no GE também já tinha dado como basicamente certa a negociação com o Bitelo. Apesar dos 4 rounds de negociação, né? Aquela troca de valores ali até chegar no valor próximo daquilo, ou basicamente o que o Dinamo de Moscou pretendia, dos 18 milhões de euros. E aí depois teve um imbróglio do pagamento à vista. A equipe russa pedia dos 18 milhões de euros da negociação, 10 milhões dele à vista, né? Uma coisa de se estranhar nas negociações comuns que a gente tem no futebol brasileiro. Você ter um jogador com pagamento de 10 milhões já à vista, sendo a negociação de 18 milhões, e aí isso acabou inviabilizando a negociação com o Bitelo. Só que antes disso, acontece que o jogador não se reapresentou na data que deveria se reapresentar para a equipe russa, né? A equipe do Dinamo de Moscou. E aí, claro, né, você confiando na negociação, realmente eu acredito que o Bitelo tenha tomado essa decisão. Até meu camarada Guilherme Cardoso, a gente estava conversando sobre esse assunto, gravamos um vídeo inclusive no Dois Toques, a Casa do Futebol. Se você não segue lá a gente, que a gente fala também de futebol de uma maneira geral. Ele abordou esse assunto, a gente debateu antes da gravação tanto desse vídeo aqui quanto dele lá no Dois Toques sobre essa situação. Acho que foi um pouco de ingenuidade do Bitelo de simplesmente escolher não comparecer na representação durante o período de negociação. Ora, era um pouco óbvio, você tem situações contratuais ali que pedem que você se reapresente à sua equipe. Por mais que você esteja negociando com uma outra equipe, você vai se reapresentar e vai aguardar a conclusão dessa negociação para você simplesmente se despedir e se encaminhar para o clube que você pretende, no caso aqui o Botafogo. Eu acho que era uma questão muito óbvia. Eu não sei se rolou algum tipo de instrução equivocada para o Bitelo. Por quê? Antes disso acontecer, na verdade, assim, depois da não apresentação
do Bitelo, a gente gravou um vídeo aqui, eu gravei, o Guilherme não lembra, mas a gente comentou sobre esse assunto, sobre que talvez a cláusula de guerra tenha sido um dos fatores que impulsionaram a não apresentação do Bitelo. Só que o Bitelo, o contrato do Bitelo não se enquadrava nessa cláusula de guerra. Então já é uma coisa que me causou estranheza o porquê dele não ter se representado. Isso aí é um ponto. Claro, a gente vai falar depois também sobre a nota do agente, do jogador, do empresário, do Bitelo, né, rebatendo essas questões. Mas em relação à não apresentação do Bitelo, isso realmente não tem uma resposta, não tem um argumento plausível para o jogador não se representar se não tem uma negociação concluída. E aí é só a gente fazer um exercício de como isso funcionaria se fosse no caso do Botafogo, se fosse o contrário, um jogador que tivesse no meio de uma negociação, o cara já não se representasse e, enfim, a postura do clube qual seria, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Botafogo se representou agora há pouco, o Júnior Santos se representou no meio de uma negociação com o Atlético Mineiro e assim que se representou, concluiu a negociação, não compareceu mais aos compromissos e foi em direção ao clube que ele fechou. Ponto. Inclusive hoje já fez a sua despedida nas redes sociais, o Júnior Santos. Mas enfim, só citando como exemplo, o jogador foi lá e cumpriu a sua agenda que tinha que cumprir. Já estavam as coisas encaminhadas ali, mas tinha uma agenda para ser cumprida, o contrato não está em andamento, então você tem que cumprir aquele período ali. Foi, eu acho que algum tipo de indução que levou ao Bitelo tomar uma decisão equivocada. E aí você acaba dando razão à equipe do Dinamo de Moscou. E, consequentemente, atrapalhando o Botafogo, que tinha muita confiança nessa negociação, né, à toa que chegou ao quarto round pedindo os valores, basicamente, o que a equipe russa queria. E aí, no final das contas, chega a esse imbróglio, apesar da pedida, repito aqui, sobre essa entrada de 10 milhões de euros que acabou deixando a negociação empacada, né? Bom, vamos lá. E aí, o clube russo me solta uma nota, que na nota diz o seguinte: referimos-nos aqui à situação do jogador profissional de futebol, João Paulo, que é o Bitelo, né, brasileiro, blá blá blá. O jogador está atualmente inscrito no Dinamo Moscou, no entanto ele não compareceu aos treinos de meio de temporada com o nosso clube e está desaparecido há 10 dias. O termo, inclusive, acaba sendo engraçado, né, termo desaparecido. Até onde sabemos, o jogador permanece no Brasil e seu agente, aí é citado o agente aqui, o Michael dos Santos Portela, tenta envolver outros clubes brasileiros em negociações sem autorização do Dinamo. Posto isso, o jogador tem contrato de trabalho de longa duração com o nosso clube dentro do período protegido. Embora estejamos profundamente frustrados com a má conduta por parte do jogador, gostaríamos de enfatizar o nosso apreço pelo futebol brasileiro como um dos principais mercados globais. Portanto, devemos ressaltar que quaisquer negociações passadas ou futuras iniciadas pelo jogador ou pelo Sr. Portela ou outros representantes não são autorizadas pela Dinamo. Assim, sob tais circunstâncias, qualquer negociação desse tipo constituiria um incentivo à violação do contrato de trabalho. Confiamos na sua compreensão dessa situação que consideramos perturbadora e abusiva para qualquer clube de futebol e pedimos que tenha esta informação em consideração. Bom, algumas situações graves aqui, né? Graves que foram rebatidas pelo senhor Michael dos Santos Portela, que é o agente do Bitelo. Vamos lá. Qual foi a resposta do Michael Portela para o GE? Ó, ele colocou aqui, ó, já tivemos inúmeras respostas a diferentes propostas encaminhadas ao Dinamo por mim e por representantes oficiais dos clubes interessados. Trocas de e-mail de documentos de propostas e contrapropostas provam o envolvimento do Dinamo em tudo que foi ofertado para o atleta a nível de mercado. E por isso, a todo momento, onde, quando e o que o Bitelo estava fazendo era de conhecimento do clube e da sua gestão. E ele conclui aqui: reforço que não há da minha parte nem do Bitelo qualquer ação que não tenha o conhecimento do clube da qual temos contrato. Lamento profundamente tal atitude, que será tratada em sua devida esfera. E aí realmente a gente sabe que a coisa vai encaminhar para outra situação. E é claro que a situação deixou o Dinamo Moscou super irritado, que só vai pensar em dar continuidade à negociação com o Bitelo depois que o jogador se representar. Já tem contrato, tem uma questão contratual ali, o jogador não se representou, já deve tomar multa independente disso, e aí depois disso o Dinamo deve pensar em dar continuidade à negociação com o Botafogo, isso se o Botafogo ainda tiver interesse na negociação com o atleta, né? Enfim, só que um ponto aqui não é explicado pelo próprio Michael Portela, né? O Michael Portela, que é sobre a não apresentação do Bitelo, né? Isso realmente acaba sendo uma carta na manga que o clube do Dinamo Moscou tem para poder falar sobre essa situação e ficam virando um disse-me-disse em cima disso e
quem foi o maior prejudicado nisso, né? A gente conversava, eu e o Guilherme aqui, e falou, cara, o maior prejudicado nisso é o Bitelo, porque anteriormente, inclusive, sobre essa não apresentação, a gente chegou a comentar aqui. O Dínamo poderia aplicar algumas medidas, algumas punições, multas para o jogador, só que além disso pode levar o caso à FIFA, onde o jogador pode ficar até 6 meses sem atuar. Então é um dos argumentos ali, é uma das situações que poderiam acontecer com o atleta. Então aí quem sai mais prejudicado por isso seria realmente o próprio Bitelo. E depois, em contrapartida, né? Nem em contrapartida, né? De rebarba, vamos dizer assim, o Botafogo foi o outro grande prejudicado nessa situação, porque, repito, acabou confiando numa negociação de um jogador que viria para ser com o status de jogador importante, e a coisa acaba chegando ao ponto dessa nota um tanto quanto curiosa, né? A ponto de chamar o Bitelo de desaparecido por conta da sua não representação na equipe. Então, assim, Botafogo acabou sendo prejudicado de rebarba, perdeu um tempo na negociação, perdeu ali gás na negociação, que acabou não se concretizando. E talvez, muita gente comentou sobre isso também, eu acho que tem um fundo de lógica, né? Uma espécie de revanchismo também do clube russo. Você não representou? Então, beleza, então aqui eu vou travar a tua negociação, então vou dar outro tapa, que você me deu um tapa, né, sem eu ver, então vou devolver esse tapa de outra forma. Então pode ser também uma questão de revanche, né? Enfim, mas por enquanto o Bitelo tem contrato com o Dinamo Moscou, aí as coisas não andaram para o Botafogo, perdemos tempo nessa negociação e agora acho que é o Botafogo já partir para outros nomes, para partir para outras negociações. E aí, por mais que o Botafogo tenha sido também muito prejudicado, ao meu ver, o próprio atleta eu acho que pode se dar muito mal nessa. E mais uma no caso aqui do Marlon Gomes, por exemplo, do Shakhtar Donetsk. O Botafogo mandou uma nova proposta de 13 milhões de euros e não teve resposta ainda do Shakhtar Donetsk, ainda está uma situação indefinida. Enfim, cabe agora ao Botafogo achar outros nomes, partir para outros nomes, que o tempo está correndo. A gente tem Supercopa, a gente tem Recopa e tem uma temporada inteira para encaixar nesse calendário complicadíssimo que já é o calendário do futebol brasileiro. E sempre que tiver qualquer situação onde a gente identifique problema no andamento do processo, como a gente fez hoje um vídeo falando sobre o planejamento do Botafogo, as coisas que estiverem erradas, negociações demoradas, claro, a gente vai vir aqui. Por mais que a gente confie nas coisas que darem certo, eu acho que é de bom tom a gente chegar aqui e cobrar também quando for devido, beleza? Deixa aí os comentários de vocês o que vocês acham desse período de negociação do Botafogo. Já era para ter esquecido o Bitelo, já era para ter partido para outro, enfim, sugestão de nome, deixa aqui nos comentários que a gente gosta de ver a opinião de vocês, o bate-papo de vocês aqui nos comentários também no canal Gigante Glorioso. E ó, não esquece que amanhã tem live de manhã às 9h45 aqui no GG, beleza? Um forte abraço, saudações alvinegras, fui, valeu!